Capuchinhos, 30 anos traduzindo a Bíblia para levar zero. Bloco 1, abertura e contexto. Olá, gente curiosa, gente incrédula e até você que ainda acha que a Bíblia é a palavra de Deus. Bem-vindos ao canal Bizarrices da Bíblia, onde a gente cutuca as feridas da fé, mostra o que os padres, pastores e rabinos escondem e ri das traduções mirabolantes que juram ser a mais próxima do original. Hoje o assunto é saboroso. A vítima do dia, a Bíblia Sagrada da Difusora Bíblica, feita pelos monges capuchinhos em Portugal. Foram 3 décadas de trabalho. Sim, 30 anos, para entregar uma tradução que, segundo o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, doutor em teologia e dono do canal A Tenda do Necromante, já começa levando zero nos 2 primeiros versículos. E olha que a propaganda era boa. Disseram que ia ser uma versão super fiel ao hebraico para o público leigo finalmente ler algo mais próximo do original. Parece sério, não é? Pois bem, o Oswaldo foi conferir Gênesis 1:1-2 nessa Bíblia dos Capuchinhos. Resultado, uma salada mística mal temperada com gosto de Espírito Santo pairando nas águas. E é aqui que entra a nossa bizarrice. A tradução capuchinha começa com "No princípio, quando Deus criou os céus e a terra". Parece inocente, mas segundo o hebraico, isso é erro crasso. Não é no princípio simplesmente, nem quando Deus criou. É uma construção muito mais complicada que eles misturaram de qualquer jeito, ou seja, já no primeiro verso, zero capuchinho. E não para por aí. No segundo verso, a famosa frase "a terra era informe e vazia" também foi para o ralo. Porque o hebraico não fala nada disso. O original diz deserto e desolação. Algo bem mais sombrio, que tem tudo a ver com mitologia e destruição. Mas os monges preferiram inventar um terreno vazio e fofinho, talvez para caber melhor na catequese. Ou seja, antes mesmo da criação, a tradução dos capuchinhos já destruiu o sentido. 3 décadas de trabalho para errar, onde até aluno iniciante de hebraico bateria o olho. E aí você pensa, bom, mas pelo menos o Espírito de Deus estava ali, pairando sobre as águas. Pois é, outro tropeço, porque o texto hebraico fala de vento, vendaval, tempestade de Deus, algo violento, um caos cósmico, e não um espírito passeando de barquinho, mas os capuchinhos transformaram um furacão em anjo da guarda. Pronto, já temos o cardápio da bizarrice de hoje. 3 décadas de monges, uma Bíblia caríssima, propaganda de próxima do original. E nos 2 primeiros versículos de Gênesis nota 0 redondo. Bloco 2, a treta do no princípio. Agora, vamos mergulhar um pouco mais na treta do no princípio. O hebraico começa com Bereshit, e aqui está o pulo do gato. Não existe artigo definido. Traduzir como no princípio já está errado, porque seria necessário um ha, antes Bareshit. E mais, a construção aponta para algo subordinado, como quando Deus começou a criar. Mas os capuchinhos não quiseram conversa com gramática, nem com o hebraico bíblico. Colaram 2 interpretações diferentes, fizeram uma gambiarra teológica e entregaram "no princípio, quando Deus criou". O que é isso? Nem no hebraico, nem no português isso faz sentido. É quase uma frase esquizofrênica. No começo de quando? E o mais curioso é que os próprios manuscritos antigos já mostravam confusões nesse ponto. Alguns escribas, copiando ao longo dos séculos, tentaram ajeitar, trocaram vogais, inventaram jeitos de encaixar o no princípio, mas isso é história de transmissão textual. O tradutor sério mostra as variantes, explica a complexidade. Agora, o capuchinho, ele não, fez de conta que sabia, juntou tudo e disse, pronto, está feito. Só que não está feito, está errado. E o Oswaldo foi impiedoso. Nota 0 logo de cara, porque não basta traduzir, tem que traduzir certo. E olha o contraste. O professor faz sozinho sua tradução independente, sem financiamento, sem décadas de monges.
Os capuchinhos, com tempo, dinheiro e equipe, conseguiram produzir um Frankenstein de versículo. E o pior, essa escolha não é neutra, é uma decisão teológica. Colocar "no princípio, quando Deus criou", deixa a frase com tom catequético, bonitinho, quase infantil. Serve para manter o fiel na ignorância, achando que a Bíblia conta direitinho como Deus fez o mundo desde o princípio. Mas no hebraico o negócio é outro. É caos, destruição, vento, abismo. É um mito cosmogônico, não um conto de fadas. É aqui que a bizarrice se revela. A tradução molda a teologia. E se a teologia precisa de um Deus bonzinho organizando o nada, o tradutor vai lá e troca desolação por vazio, vento por espírito, terremoto por paz divina. Assim, a Bíblia fica domesticada para caber no sermão de domingo. Ou seja, não é só erro técnico, é manipulação consciente. É capuchinho obedecendo o Papa e não respeitando o texto hebraico. Bloco 3. Do caos ao catecismo. Se a tradução do primeiro verso já levou 0, o segundo não fica atrás. A terra era informe e vazia, clássico das Bíblias que você encontra em qualquer igreja. Só que não. O hebraico fala em tohu vavohu, desolação e deserto. Isso muda tudo. Não é uma folha em branco esperando a criação. É um cenário de destruição, ruína, abandono. Algo que ecoa na própria história de Jerusalém destruída, cidade afundada no caos. É mitologia, mas com sabor histórico. Agora, adivinha o que fizeram os capuchinhos? Trocaram a desolação por informe, o deserto por vazio e pronto. Fica parecendo que Deus está diante de uma tela branca prestes a pintar a criação. Bonitinho, vendável, mas totalmente errado. Depois vem a cereja do bolo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ah, que poético e que falso. Porque o termo Ruach Elohim é vento, vendaval, tempestade. Não é Espírito Santo dando voltinhas. É caos natural, é catástrofe cósmica. Mas como traduzir vendaval de Deus não ia combinar com catequese? Os monges preferiram espiritualizar. E ainda pior, o verbo não é pairava ou movia-se. É um verbo raro, usado em Jeremias, que significa tremor, agitação violenta. No contexto, é tempestade mesmo, só que a tradução oficial diz movia-se, como se fosse uma pluma, ou seja, em vez de um cenário de caos apocalíptico, a tradução nos entrega um quadro fofinho. Deus de artista diante de uma tela vazia, o Espírito Santo como pomba flutuando e as águas esperando a ordem. Isso não é só erro de tradução, é reescrita da narrativa. É transformar mito de destruição em parábola de catequese. É trocar furacão por anjinho. E o resultado? Mais um 0. Sim, 2 versos, 2 zeros. Em vez de Bíblia próxima do original, temos Bíblia próxima da missa de domingo. E como disse Osvaldo, 3 décadas de capuchinho trabalhando para entregar uma Bíblia que era melhor não ter feito. Bloco 4. Conclusão sarcástica e chamada. E é aqui que a gente chega na moral da história. Não se trata só da Bíblia dos capuchinhos. Trata-se do padrão de tradução bíblica que sempre moldou o texto para caber na religião. Se o hebraico fala em caos, tempestade e destruição, o tradutor veste de paz, ordem e espiritualidade. A propaganda dizia que essa tradução seria mais próxima dos originais hebraicos. Pois bem, se isso é proximidade, eu sou Moisés descendo do Sinai com um iPad na mão. E perceba a ironia, um professor sozinho, sem financiamento, traduzindo por conta própria, mostra mais fidelidade ao texto do que uma equipe de monges com tempo e dinheiro. Não é questão de recurso, é questão de honestidade intelectual. A bizarrice é clara. 3 décadas de trabalho, e logo nos 2 primeiros versículos, a tradução já mostra que não é Bíblia, é catecismo disfarçado. E ainda tem gente que acredita que a Bíblia é a mesma desde sempre, que não muda nada, que é inspirada por Deus. Pois aí está,
inspirada, sim, pelo marketing religioso. Então, se você achava que a criação bíblica era Deus no ateliê pintando o universo com pincel de luz, lamento informar. No hebraico, o cenário é de desastre cósmico, vendaval arrasando, trevas cobrindo tudo. Mas, para a catequese não ficar sombria, os tradutores resolveram colocar Espírito Santo sobrevoando calmamente. E aí fica a pergunta, será que é com essas traduções fofinhas que querem ensinar a verdade? Ou é só mais uma forma de manter fiel no cabresto, ignorando que o texto bíblico é cheio de caos, mitologia e contradição? Aqui no canal, a gente não tem medo de olhar para o texto e rir das bizarrices, porque rir é a melhor forma de não cair no conto da carochinha religiosa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Bizarrices da Bíblia, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma análise. E prepare-se, porque se em 2 versículos já deu nota 0, imagina o que vem pela frente. Até a próxima e cuidado, se ouvir alguém dizendo que no princípio Deus criou, desconfie. Pode ser só mais um capuchinho vendendo Bíblia.